quase que particular. A gente tá achando a Barra Califórnia, acho que é o lugar mais seguro do México, né? E fomos acordados hoje às 5 horas da manhã. Subimos o drone e ele desapareceu. Mais um vídeo aqui do nosso canal. A gente tá aqui naquela praia de novo. É o Saltito? É o Saltito, na Barra Califórnia. Se você Barra não conhece a Califórnia. gente, meu nome é Thiago, essa é a Carol, e a gente tá viajando no Tortuga, uma Defender 110. A gente saiu do Brasil, foi até Ushuaia, fez toda a América do Sul, América Central, tá fazendo México agora, que já é parte da América do Norte, e atravessou do continente mexicano para Barra Califórnia. E agora a gente vai até a Califórnia, nos Estados Unidos, e depois subir até o Alasca. Tem ainda bastante coisa para acontecer aqui. Mas hoje a gente fica só curtindo a praia. Ah, finalmente. A gente abasteceu o carro de comidas e águas e agora a gente vai passar mais alguns dias. Não sabemos ainda se nesta praia só, mas alguns dias nessa praia com certeza. Para quem não viu, no último vídeo a gente estava aqui nessa praia, só que nos últimos dias estava bastante vento, o mar não estava tão paradinho e parece que hoje tudo mudou. Certo? Hoje tá perfeito. Hoje tá bom. Uma piscina, não tem vento nenhum. Tá ótimo para fazer snorkel. Eba. E olha a nossa preparação para passar uns dias. A gente tem aqui uma caixa, né, de 70 litros de água, que fica aqui embaixo. Não dá pra ver direito, tem muito sapato, mas fica ali embaixo. E a gente trouxe um monte de galão, né? Agora a gente tem quanto? 50 litros a mais, sendo que 20 é para beber, né? Uns 17 que a gente já andou bebendo um pouquinho. Mas temos de água para banho e lavar louça. Temos uns 70 litros na caixa, mais uns 30 de galão. Então estamos bem abastecidos, 100 litros pelo menos. Ó, dá pra passar uns dias bons aqui. Umas pedrinhas, tem até que bastante peixe, tem alguns bastante corais. peixe. Achei que fosse ter menos. É.
aproveitar que já tá acabando o dia para fazer uma sopa hoje de janta, que aqui a gente já falou, né? Mais fresquinho à noite, então fica bem gostoso para antes de dormir. De cogumelos, de novo. Outra sopa de cogumelo, só que dessa vez a gente comprou esse cogumelão aqui, é o portobello. Acho que 2 já é o suficiente. Os 2 saíram 25 pesos. E aí, 2 batatas grandes, uma cebola. A gente comprou aquelas pimentas lá que a gente mostrou no mercado pra vocês. Essa aqui tem um cheiro de defumado. E a gente experimentou uma vez, ela não é apimentada não. Então, é um pouquinho adocicada até. Aí a gente comprou esse pãozão aqui. Por isso que a primeira coisa que a gente vai fazer é a sopa. É pra aproveitar que ele tá bem fresquinho. Tipo um pão italiano. Esse aqui foi uns 25 pesos aqui. E a gente tá achando a Barra Califórnia, acho que o lugar mais seguro do México, né? Sim, é o que parece até agora. É, mesmo lá em La Paz, que é a cidade maior zona que tem por aqui, que a gente chegou com o ferry, né, com a balsa, assim, tem uns maloqueiros assim na rua, mas nada muito absurdo. Não. Bem Pouco tranquilo. até. Para uma cidade grande, tá bem de boa. E a praia aqui, essa praia que a gente tá, tá cheio de gente acampando de barraca. Então chegou um grupo grande agora que tá armando a estrutura. Acabaram de começar a armar, né? Então ainda faltam algumas coisas. Ali na ponta tem 2 carros também que estão com barraca de chão. Aqui para trás desse arbusto ali tem um trailer que parece que tá ali já faz alguns bons meses. Então o cara tá meio que morando aqui já. Agora chegou um carro aqui com uma família. Para trás aqui também, né, onde cai ali pro mar, tem uma outra barraca montada. Então é bem O único lugar que a gente tinha visto assim, o pessoal acampando assim, na fora de camping, natureza, né? Uhum. tinha sido na Costa Rica. No México, Belize, Guatemala, nenhum lugar assim a gente viu na natureza mesmo, só em camping, né? Mas Uhum. aqui, É. qualquer lugar é lugar, parece. Parece que Barra Califórnia é um lugar muito seguro. Não ficou tão cremosa, porque a gente não usou o mixer. Mas, Tá o que você acha? boa. Uma cara boa, né? Por aqui só a salsinha e a cebolinha. Tá picada ali do lado. E tá pronto. Só que, experimenta um pouco. Depende. Pimentado? Tá pimentado pra caramba, né? Ei, comida mexicana. Aquela pimenta enganou a gente. A pontinha dela não era apimentada, mas eu fui pôr ela inteira aqui. Bem apimentado. E eu tirei a semente. Mas o pão engana. Pra dar uma melhorada também. Eu já ia pôr de qualquer jeito, né? Mas isso também vai ajudar com a pimenta. É esse creme ácido que eles vendem aqui. Não sei se nem tá escrito creme ácido. Acho que não. Creme... tá sim. Acidificada. Reduzido em gordura esse aqui.
Parece um creme de leite meio iogurte. Vai ficar gostoso assim nas comidas. Pronto. E não vai aparecer aqui no vídeo, né? Mas o céu tá todo estrelado aqui. A gente consegue até ver a Via Láctea, né? A mancha da Via Láctea. Consegue ver um planeta ali, que eu acho que é Júpiter. Acho que sim. Mas eu tô filmando assim, mesmo sem dar pra ver, pra falar de um aplicativo que a gente usa gratuito pra ver as estrelas, pra saber quais são as estrelas, qual que é planeta, onde tá a lua. As constelações. Eu tinha visto alguém usando, depois a gente instalou aqui e usa sempre, é bem legal. O nome é Sky Map, vou pôr aqui a imagem dele pra vocês entenderem. Você vai mirando nas estrelas e já vai aparecendo qual que é a constelação, qual que é o planeta, onde tá a lua, onde tá o sol. dia, mais um dia aqui na praia El Saltito. Saltito. E hoje tá uma piscina o mar. A gente até subiu o drone pra olhar e tá impressionante. Lembra muito a Praia Rajada aqui. Na Costa Rica, né? Da Costa Rica. Tem vídeo aqui sobre ela que foi muito legal. A gente achou tartaruguinha nenê, a gente viu bioluminescência à noite. Caçou um polvo. Caçou polvo. Mas essa aqui não tá perdendo em nada pra ela, né? É, hoje o mar tá super tranquilo, não tem vento, só sol, não tem uma nuvem no céu.
A gente vai até aproveitar para ver, parece que tem uma barreira de corais aqui bem na frente, né, de onde a gente tá. Levar o snorkel para ver. Carol vai com a boia. Vou levar minha boia, que faz tempo que eu não uso, já que tá uma piscina, né? Aproveitar a praia. Bora. Quase que particular, depois de nadar depois das pedras, né, que a gente nadou no primeiro dia. Bem gostosa. Quase particular porque tem uma pessoa que chegou agora aqui. E que delícia de mergulho ali, tá? Um pouquinho gelada de leve, mas como tá bastante sol, né? A gente até aproveitou para tomar um banho aqui. Já garantiu o banho. Já tá garantido o banho. Vamos começar a fazer um almoço aqui, que já tá batendo fome, já deve ser umas 2 horas da tarde. E compramos de novo a lula, aquela pata gigante de lula, só que dessa vez a gente vai fazer com arroz. Esse aqui é a lula, né, que a gente falou. Parece polvo, mas é lula mesmo, ó, tentáculos de calamar. Calamar é lula em espanhol. Nossa, parece muito um polvo isso aqui, ó. É. Dessa vez a gente vai fazer na pressão. Mas, não tem aquelas ventosas, né? Não. É só uns espinhozinhos, parece. Diferente. Fazendo na pressão com arroz, pimentão, cebola e alho. E aqui na panela já tem cebola, tomate, pimentão, alho. Eu nem me preocupei em cortar pequeno, porque vai ficar aqui dentro com o polvo, com a lula, quase meia hora, uns 25 minutos, 30 minutos. Vamos ver se vai dar certo. Então isso aqui deve desmanchar tudo. E aí depois eu tiro e ponho o arroz. Alguém tá desesperado pra comer, já veio aqui tirar a pressão e ver como tá. Nossa, o cheiro tá bom, hein? Ah, parece tá bem mais macio do que da outra vez. Aham. Na pressão é bem mais tempo. Deixou uns 20 minutos, porque a panela é pequena, né? Pra ver. Muito bom, agora a gente vai tirar aqui essa lula toda, picar. E enquanto isso eu vou usar essa água pra fazer o arroz. Tá no ponto? Tá ótimo. Epa.
Depois de 2 quilos de arroz com lula. Pra quem não achou que a gente ia comer tudo aquilo, comeu foi tudo. E ainda vai fazer pipoca. Aqui embaixo temos um pacote de pipoca. Muito obrigado. Além das panelas e tudo mais, a gente guarda as comidas. E tava pensando aqui como que a gente consegue aproveitar muito mais o dia vivendo assim, que nem a gente tá agora, numa praia, só a gente, sem sinal de internet. Porque quando a gente tá na cidade, a gente acaba ou dormindo no posto, ou em supermercado, aí acorda, não consegue fazer exercício, fica com uma rotina ali que não é tão legal. Você vai na padaria, vai encher o carro, faz coisas Algumas importantes, coisas são muito né? mais fáceis, né? Banheiro é muito mais fácil, Sim. conseguir comida e água é muito mais fácil, Uhum. combustível, essas coisas. Agora é muito mais caótico também, né? Sim, e fica o tempo todo no celular. Aqui a gente consegue viver assim mais simples. A gente tá com tudo aqui, né? Óbvio, comida, água, tem tudo aqui. Mas a gente acorda com calma, toma um café da manhã bem devagar, faz exercício. Até o ukulele que a gente trouxe pra viajar, que não pegou nele praticamente nunca. Aqui a gente tá pegando, porque não tem muita coisa pra fazer. Tem que arrumar outras formas de passar o tempo, né? Ao invés de ficar no Instagram Lendo. e no celular. Eu baixei uns livros aqui no meu celular, o Thiago tem uns livros físicos, também tá passando bastante tempo lendo. Até costurei roupa, quem viu no último vídeo. Então tá sendo bem gostoso, bem produtivo assim pra gente. Dá pra gente fazer uma comparação boa assim de como é a vida na civilização ali na cidade e num lugar assim. Tá só a gente praticamente. Acordamos mais um dia aqui nesse paraíso, que hoje conseguiu estar mais piscina que ontem ainda, a água, né? Tá linda. E fomos acordados hoje às 5 horas da manhã. A gente escutou uns barulhos de foca, parecia uma foca, a gente até saiu do carro para procurar, mas não achou nada. Sim, foi até a água, não tinha foca, mas tinha bioluminescência aqui, igual tinha na Praia Rajada, né? Na Costa Rica. Sim. E aí depois, lá para umas 8, já tava dia, né? Já umas tava 7, dia. 8 horas, a gente escutou de novo, procurou, também não achou. A gente ficou na dúvida se, às vezes estava nessa ilha aqui, que é uma ilha que tá próxima, mas parecia tão do nosso lado, que por isso que eu fui até ali, né? Pra ver se tinha. Bom, não achamos a foca, só ficou o sonzinho dela mesmo, mas foi legal acordar com ela. Sim. E não tem mais jeito. Sushi de camarão é a comida oficial do Tortuga na Praia. E o calamar lá, a lula também. Tentáculo de lula. A gente vai comendo até enjoar, então a gente sempre compra a mesma coisa agora, porque a gente amou isso aqui na praia, né? Do mar. E não fica caro, né? O camarão acho que é 70 ou 80 pesos, o pacotinho de 400 gramas. Quase 500 gramas. A alga acho que é 50 pesos, mais ou menos, uns 40 e poucos pesos. O arroz é super barato, então nada melhor do que um sushi de camarão com vista pro mar.
Só o camarão e o peixe. Último café da manhã antes de voltar pra cidade. Isso aqui significa que acabou o pão. Então a gente fez panquequinhas de aveia com farinha e várias coisas e abacate por cima. Pão e a tortilha, né? A gente chegou a comer tortilha uns dias aí, mas também já acabou. Acabou também, então isso aqui já A geladeira tá ficando vazia. tá ficando vazia. E o Thiago foi perguntar para um cara que sempre passa aqui, né, o que são essas casinhas. E finalmente sabemos o que é. Essa é igual a que tinha lá na outra praia, que tinha aquele tubo que desce uns 20, 30 metros. E aqui nessa praia tem acho que duas aqui, uma lá na outra ponta e uma na outra ponta. Onde esse cara fica, ele tá num trailer que a gente achou até que era viajante, porque tem Starlink. Tem duas bombonas, acho que de 1000 litros de água. A gente pensou que era um viajante que se instalou fixo, né? para morar aqui para sempre. Mas não, na verdade o cara é segurança. Então ele faz a segurança dessas estruturas aqui, que ele explicou para mim que é para desarroio da praia. Desarroio eu não entendi. Desenvolvimento. A gente concluiu depois conversando que é desenvolvimento, porque aí eu pedi para ele explicar melhor. Aí ele falou que eles estão captando água do lençol freático, então água doce, para depois construir banheiro, para construir hotel. Ele falou jogos, jogos para as crianças. Então vão fazer tipo não um balneário, mas alguma estrutura assim para a pessoa vir, passar uns dias, passar com a família um tempo. Sim. Aí eu perguntei por que tem que ter segurança para isso. Ele falou que às vezes vem vandalismo e também roubam as bombas. Aí eu falei, então tem gente que não quer esse desenvolvimento todo aqui, cá, né? Ele falou, no não, turismo. é o pessoal que vem bêbado, não sei o que. Ele meio que desconversou, mas Sim. não sei. Mas porque olha só isso aqui é uma natureza só. Você olha para pro fundo aqui, ó, não tem nada, é só cacto, plantação no mato. O mar aqui não tem nada, pouquíssimas pessoas, a gente já tá quase 2 semanas aqui de ir e vir. Eu acho que esse foi o primeiro cara que eu falei nesse tempo todo que a gente tá na praia mesmo. A gente vê outras pessoas, então aqui tem um carro de 2 pescadores que estão ali, mas a gente não fala com eles. Não. Pra lá, que é onde o carro chega e tem o primeiro estacionamento, sempre para bastante gente, então arma umas barracas, fica lá. Mas mesmo esse bastante gente é pouca gente, sei lá, umas 3, pouco. 4 famílias que vêm. Então, é um lugar que está super preservado hoje em dia. Imagina mais pra frente. A gente ficou até... É legal, né, que tem esse incentivo ao turismo e tudo mais, mas dá pena de pensar no futuro como vai estar esse lugar aqui, que hoje é pura natureza. Talvez vire só tipo, hotel, como Tulum. Tulum pra gente, aqui no México, foi uma experiência bem negativa. Você não conseguia acessar a praia. Todo era fechado de resort, foi bem difícil, tirando uma praia que a pista passa assim bem na frente da areia e a faixa de areia é super minúscula. Então todos os locais, todo mundo que não está hospedado em um hotel tem que ir nessa praia. Então é uma praia pequena, faixa de areia estreita e fica super lotada. Sim, é legal para quem vai se hospedar em resort. Então se você for assim, eu acho que aí é legal. Mas para quem tá viajando assim de carro e não quer pagar... O problema do resort é que elitiza muito, né? A pessoa tem que ter muito dinheiro para conseguir se hospedar num resort desse por alguns dias. Sim. E quem mora ali na região, quem trabalha na região, não tem essa grana. Então você acaba que elitiza muito pro turista de fora.
o europeu, o americano que vem e põe dinheiro ali. E aí quem trabalha, não sei o que, tem que arrumar outras formas de se divertir, né? Sim. Porque a praia mesmo fica só para os gringos. Bom, vamos ver daqui a alguns anos se a gente descobre o que virou esse paraíso aqui tranquilo que é hoje. E antes de ir embora, uma última olhada no mar daqui. Ver como que tá o mar hoje, né? Que a gente tem feito isso. Sim, todo dia a gente tem entrado até no mar. E dessa vez, se tudo der certo, a gente não volta para essa praia tão cedo. Só se a gente for para várias outras e essa aqui ainda for a melhor, aí sim a gente volta e passa mais uns dias. Mas isso depois de conhecer a parte sul aqui, né? Da Barra Califórnia. Até vontade de entrar de novo na água, né? Tá muito transparente isso aqui. E a gente decidiu entrar na água, só que nosso problema é que a água tá acabando. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, parar o carro um pouco torto assim, para a caixa d'água ficar torta para o lado onde a bomba capta a água. Então tem que escolher um morrinho aqui e parar com a parte do carona um pouco para cima. Pronto, já reposicionamos o carro aqui, então toda a água da caixa está agora para esse lado aqui. E aí a bomba que capta por aqui consegue pegar o tantinho que fica da conexão para baixo. Então deve estar um pouquinho assim de água aqui e formando tipo uma rampinha, né? Um ângulo lá pro outro lado. Beleza, agora a gente consegue tomar um último banho antes de sair daqui da praia. E a gente chegou na conclusão que a gente seria muito tonto de não ter entrado nessa piscina antes de ir embora. Colocando a bota e pegando o facão, porque subimos o drone e ele desapareceu. Ele sumiu. Tava aqui normal, filmando normal, ele tava mais ou menos aqui. E de repente perdeu a conexão e ele sumiu. Não sei, eu acho que ele não bateu. Acho que ele não bateu em lugar nenhum. Pelo menos não mostrou isso no vídeo. Ele só perdeu a conexão. A gente não sabe se ele voltou pro ponto que ele tava antes. Mas eu vou ficar procurando aqui, o Thiago vai voltar lá no ponto que a gente levantou ele na praia. Vamos ver se a gente acha. Só que aqui tá cheio de espinho. Acho que ele voltou pro ponto inicial mesmo. Ele desconectou do controle e voltou pro home point, né? Pro ponto de origem de onde ele decolou. Só que o GPS dele falava que ele tava ali no mato. É. O drone safado. Bom, esse final da praia foi com emoção, mas deu tudo certo. O drone está resgatado. Caramba, a gente não esperava por isso. Ele sempre se comportou tão bem com a gente. E esse vídeo agora sim acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, de passar esses dias aqui com a gente nessa praia maravilhosa. Sim, esse pequeno paraíso. Pequeno paraíso. Gostou do vídeo? Dá uma força pro canal, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, curte o vídeo, manda pro seu amigo, compartilha pro seu amigo que gosta de viajar. Isso aí, ajuda o nosso canal a crescer. E semana que vem tem mais. Bora rodar! Bora rodar! Doido, eu vou lá ver o fundo do mar. A criança feliz.